Bom dia, minha galerinha do segundo ano. Hoje eu vou trazer para vocês a correção da atividade sobre verbo 1, um assunto super bacana a ser trabalhado. Disponibilizei lá no Google para vocês, né? E gostaria que vocês me acompanhassem nessa. Vamos? Bom, primeira questão aí de cara, um recortezinho de uma música do Thiago York. Alguns verbos em destaque: ver, passa, aumenta, viver. E a pergunta é referente ao tempo verbal. Eu já tenho aqui 3 verbos no presente e um verbo com a terminação em R no infinitivo. Então, alternativa A, presente e infinitivo. Na segunda questão, se passássemos o primeiro verbo do trecho da música ver para, respectivamente, o pretérito perfeito e imperfeito, teríamos as formas. Então, verbo ver no pretérito perfeito, viu. 4 alternativas aqui. Verbo ver no imperfeito, via. Alternativa E. Cartazes no interior da farmácia faziam a propaganda do medicamento. Aqui, o verbo em destaque está conjugado no, a questão está se referindo a tempo. Algumas eu já elimino aqui: fato, futuro incerto, fato inesperado, incomum, fatos que aconteceram repentinamente. Então, bom, faziam. Eu tenho aqui o pretérito imperfeito, pois se refere a um fato que era habitual no passado. Alternativa B. Assinale a alternativa cujos verbos preenchem correta e respectivamente as frases a seguir. Então, tenho aqui se e quando. Duas formas aí no subjuntivo. Se o motor do veículo mantiver a temperatura alta, leve-o à oficina mecânica. Quando você vir o motorista, informe-lhe os novos endereços do Tribunal de Justiça. Alternativa E. Quinta questão. Pare, siga. As formas verbais pare e siga na conjugação em que estão empregadas pertencem ao modo imperativo. Correto. Tenho aqui uma ordem, um pedido, então está correto. Essas formas verbais concordam com o pronome você. Bom, aqui eu tenho terceira pessoa, do imperativo. E o pronome você, ele vai fazer a concordância, sim, quando a gente trata do pronome tratamento você, vai fazer a concordância com terceira pessoa. Então, está correto. Em não fale, substituindo-se o verbo falar pela expressão bater papo e mantendo-se a conjugação, ou seja, a terceira pessoa, tem-se não bate papo. Não está correto. Porque quando você coloca aqui não fale, para que você coloque em terceira pessoa bater papo, é não bata papo. Então, essa aqui não está correta. Aqui está em segunda pessoa, aqui está em terceira. É correto que se afirma em 1 e 2 apenas. Alternativa C. No português brasileiro, há preferência pelo emprego da terceira pessoa para o tratamento do interlocutor, como se pode observar em respire fundo, tenha consciência de que não vale a pena brigar e, principalmente, pense em sua família. Então, está pedindo aqui para assinalar a alternativa em que essa tendência é praticada adequadamente. Eu tenho vem para a caixa. Não, aqui está em segunda pessoa. Para ser terceira pessoa, seria venha para a caixa. Faz um 21. Faça um 21. Seja mais um motorista consciente. Essa está correta. Isso está dentro do que a gente usa comumente aí em terceira pessoa. Deixa a preguiça no sofá. Anda de bicicleta. Não. Aqui é deixe, ande. Afasta de mim esse cálice. Afaste. Então, aqui a alternativa correta, C. Assinale a alternativa, cujos verbos preencham correta e respectivamente as frases abaixo. Agora eu estou tratando, gente, daqueles verbos no particípio, que são apresentados na forma regular ou irregular. Então, segundo a nossa regrinha, aqui, prezados senhores, nós temos verbo ter. Quando a gente tem o verbo ter, o verbo no particípio ele se apresenta na forma regular. Qual é a forma regular? Terminação em DO. Tenho duas opções aqui. Prezados senhores, nós temos chegado a situações constrangedoras por conta do uso indevido do celular. Os pratos foram, agora o verbo ser. Eu vou utilizar a forma irregular. Os pratos foram enxutos na secadora de louça.
O rapaz havia, aqui o verbo haver, eu volto para a forma regular, que é a terminação em DO. O rapaz havia imprimido o documento errado. Então, a opção aí correta, letra alternativa D. A frase cozinhar para um restaurante ou para uma família exige o mesmo esforço. Está na voz ativa, pede-se para passar para a voz passiva. Então, eu tenho aqui na voz passiva o mesmo esforço. Eu vou observar o tempo do verbo, exige está no tempo presente. Então, eu vou colocar um auxiliar e um verbo principal no particípio, sendo o verbo auxiliar no mesmo tempo verbal, desse modo aqui presente. Então, o mesmo esforço é exigido ao se cozinhar para um restaurante ou para uma família. Então, voz passiva, e essa voz passiva é correta dentro do tempo da voz ativa. Os outros aqui, ó, exigem-se ativa, cozinhar exige ativa, cozinhar para uma família exige, só mudou aqui a ordem, ativa. E aqui é passiva também, só que o verbo auxiliar não está no mesmo tempo do verbo principal na voz ativa. Então, exige será exigido, está errado. Exige é exigido. Alternativa B. Identifique a forma incorreta quanto ao emprego do particípio. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí formas irregulares com ser ou estar, formas regulares com ter ou haver. Porém, gente, alguns verbos só possuem a forma regular, outros só possuem a forma irregular. Então, vamos começar aqui, vou começar propositalmente da letra B. O plano já tinha sido descoberto. Então, aqui o verbo ser, descoberto aqui, irregular, beleza. O relatório já foi entregue, verbo ser, forma irregular. O enfermeiro já havia enxugado, verbo haver, forma regular. E no primeiro, gente, o veterinário já tinha cobrido. O que vai acontecer nessa situação? Os verbos abrir, cobrir e escrever, eles só possuem a forma irregular. As formas abrido, cobrido, escrevido, elas nem figuram no dicionário. Então, por isso essa alternativa está errada. É a mesma situação com o verbo chegar. O verbo chegar só possui a forma regular. Você pode falar chegado, mas você não pode falar chego, né? Então, é a mesma situação aqui. Aqui só possui a forma irregular. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Alternativa A. Transpondo para a voz ativa, nossas tristezas podem ser consoladas pela palavra amiga. Então, aqui eu já tenho, né? Podem ser consoladas no tempo presente. A palavra amiga pode consolar. Então, eu vou manter o tempo aí, né? Presente. A palavra amiga pode consolar nossas tristezas. Alternativa D. Transpondo para a voz passiva a oração o vento ia inclinando os galhos. Obtém-se a forma verbal os galhos iam sendo inclinados pelo vento. Alternativa A. Indica o verbo defectivo. Defectivo é aquele que não possui, né, todos os tempos, todos os modos ou todas as pessoas dentro da conjugação. Então, vou só começar aqui: eu rio, eu compito, eu opto, eu digo, eu coloro. Jamais eu coloro. Então, aqui, gente, alternativa B. Indica a única alternativa em que o gerúndio está empregado conforme o padrão culto. Falei para vocês na aula sobre o gerundismo, aquele exagero no falar, né? Na aplicação do gerúndio, muito utilizado em telemarketing. Né? Em algumas empresas acham que fica mais bonitinho falar dessa forma. Isso aqui é um exagero, é desnecessário. Nós vamos estar analisando. A gente pode colocar aqui: nós vamos analisar, analisaremos, né? Na próxima semana procurarei estar liberando. Liberarei, gente. Né? Eu vou liberar para simplificar. Né? Até tira aí o gerúndio. Brevemente vamos estar instalando. Nossa. Então, eu tenho aqui, né, dentro do padrão culto, ele está reagindo muito bem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido direitinho o conteúdo.
Logo eu voltarei aqui com mais atividades para vocês. Um beijo no coração. Até a próxima aula.